Para a maioria das pessoas, simplesmente vencer um jogo longo ou difícil já é uma grande recompensa. Mas tem pessoas que não se sentem satisfeitas a menos que levem o jogo e a si próprias aos limites mais absurdos imagináveis. Desde minerar cada bloco de Minecraft até vencer Pokémon sem enxergar e escutar, a gente vai ver mais algumas coisas impossíveis conquistadas pelos gamers. Armado com salame. Lançado em 2023, o jogo de RPG de fantasia Baldur's Gate 3 recebeu críticas extremamente positivas e ganhou o prêmio de Jogo do Ano no Game Awards daquele ano. Parte do apelo está em como o jogo é personalizável. Você pode ser um músico sedutor, um assassino disfarçado, um alquimista que prepara poções ou um lutador humano. Isso se você for uma pessoa muito sem graça. O youtuber Biscuit Sticks percebeu que além de armas mágicas e bugigangas, o jogo estava cheio de comida, e um desses alimentos era o humilde salame. Embora os desenvolvedores tenham planejado que você apenas cozinhasse e comesse essa carne, tomaram a decisão incrível de permitir que você a equipasse como arma. E isso levou o Biscuit a se perguntar, será que dá pra vencer o jogo com salame? A regra da jogada era simples. Embora ele pudesse usar habilidades e feitiços de suporte, todo dano precisava vir do salame. Biscuit começou como um druida, já que os druidas podem fortalecer armas simples, e isso aparentemente inclui carne, com o feitiço Shillelagh. Isso aumentou o dano quase inexistente do salame para um dano incrivelmente baixo. Como não se pode realmente adquirir salame no tutorial, Biscuit teve que evitar os primeiros combates até conseguir furtar sua deliciosa arma de uma sala de armazenamento próxima a um covil de ladrões. Toma essa, galera, o cara roubou de quem rouba. Mas mesmo com o feitiço Shillelagh, o salame causava um dano patético. Então Biscuit mudou de classe para lutador para empunhar 2 salames, já que claramente mais salame era a resposta. Mesmo assim, à medida que o jogo progredia, nem 2 salames eram suficientes. Além disso, a única opção de ataque à distância que Biscuit tinha era lançar salames, que sabe como é, né? Não é tão bom quanto bolas de fogo. Para contornar essa vulnerabilidade, Biscuit pegou uma capa que o tornava invisível sempre que ele causava uma morte, o que lhe permitia bater e fugir rapidamente. Legal, né? E tudo que ele precisou fazer para conseguir essa capa foi assassinar friamente um querido NPC. Depois de mais experimentos, Biscuit adicionou algumas fases em Paladino para desbloquear os Smites. Isso permitiu que ele sacrificasse magia inútil para aumentar o dano da sua carne. Embora esses smites com salame tenham sido um grande impulso, ele ainda precisava jogar de forma inteligente. As estratégias ideais envolviam jogar salames nos inimigos e derrubá-los, ou jogá-los de penhascos mortais. O ponto alto da jogada foi quando ele desarmou um avatar do Deus da Morte com salame e depois jogou sua arma poderosa antes que ele pudesse pegá-la de volta. Depois de 40 horas de travessuras, ele conseguiu salvar o mundo, mas não parou por aí. Desde então, ele venceu o jogo enquanto estava permanentemente transformado em um gato e apenas jogando gnomos. Tem algum jeito que não dê pra vencer esse jogo? Ah, claro, com os Rangers. Os bonzinhos ficam em último. Eu odeio admitir, mas eu fico pistola com os jogos às vezes. Eu fico frustrado comigo mesmo, mas eu sei que eu não deveria. Afinal, não é como se qualquer um pudesse pegar um controle e... Button. There's a good boy, stay. O que você tá vendo é o speedrunner JSR e o seu cachorro muito bonzinho, chamado Peanut Butter, jogando o jogo Dyromite na AGDQ 2024. A AGDQ, ou Awesome Games Done Quick, é um evento anual onde streamers especializados completam jogos o mais rápido possível diante de uma plateia ao vivo, arrecadando dinheiro para caridade nesse processo. Para entender como um cachorro aprendeu a jogar, a gente precisa entender o jogo em questão, o Dyromite. Esse era um jogo incomum do NES, em que os jogadores ajudavam um professor desajeitado a explorar um laboratório cheio de armadilhas e inimigos. O que tornava Dyromite especial era o fato de que ele vinha acompanhado desse pequeno fofinho. Diga olá ao Rob, ou Robotic Operating Buddy. O Rob era um acessório estranho, projetado para assistir a tela e reagir quando ela piscava em determinadas cores. Isso fazia Rob apertar botões em um grande periférico, impactando o mundo do jogo. O jogador JSR percebeu que, embora o Rob fosse lento, um cachorro seria rápido. E é aí que entra o Peanut Butter. Antes da AGDQ 2024, JSR treinou o Peanut Butter incansavelmente, ensinando-o a apertar botões em respostas a gestos de mão, sinais de áudio e muitos petiscos. Claro, trabalhar com um cachorro animado traz desvantagens únicas. JSR afirma que estava prestes a bater o recorde mundial durante um treino, até que o Peanut Butter começou a ficar inquieto e pediu uma coçadinha na barriga. Quando chegou a hora da AGDQ, Peanut Butter teve a experiência completa, o que significa que ele morreu em áreas que não deveria e experimentou falhas no jogo que
ninguém jamais havia visto antes. Peanut butter? this. What? I'll share that my cats are Little Chicken Button, and Big button, Turkey Button. are there Button. too. Oh. Uh-oh. Oh, no. How did the... Wait, what the heck? That's never happened before. Os tipos de problemas com os quais os speedrunners brincam o tempo todo. A parte mais tensa foi quando o Peanut Butter teve que apertar 2 botões ao mesmo tempo, uma tarefa difícil para essas patinhas pequenas. Apesar de alguns contratempos, o cãozinho e JSR terminaram sua corrida com um tempo muito respeitável, de 26 minutos e 24 segundos. Pessoalmente, eu tenho que dizer que eu tô mais impressionado com o fato do cara ter conseguido um Shiba Inu que se concentrasse por tanto tempo. E se você quer ser tão esperto quanto o Peanut Butter, por que não usa aí as suas patinhas para clicar nos botões de curtir e se inscrever? Posso contar com você? Beleza, então deixa eu te mostrar essa próxima façanha que você precisa ver para acreditar. O plano perfeito. É claro que você já pode ter virado um jogo difícil, mas você já resolveu um. Um jogo resolvido é aquele que você sempre vai vencer se fizer uma série de comandos conhecidos no tempo correto. Embora isso possa soar como mágica, não é. No Mario, esse Goomba sempre vai estar aqui, e esse bloco sempre vai estar aqui e assim por diante. Como o jogo nunca muda, você só precisa saber os botões certos para apertar e vencer. Não precisa nem olhar para a tela, conforme demonstrado pelo speedrunner Crescendo, que aparece vendado aqui, usando apenas sinais sonoros para completar esse jogo. Só que o youtuber Martsnack queria fazer algo ainda mais difícil. Ele queria virar Pokémon Fire Red sem ver e sem escutar. O que torna Pokémon mais difícil de resolver que Mario é o fato de que o jogo é aleatório. Monstros aparecem aleatoriamente na grama, golpes falham ou causam dano aleatoriamente e assim por diante. Isso significava que Martsnack precisava criar um plano muito, mas muito preciso. Ele começou escolhendo o Charmander, já que ele conhece um movimento com 100% de precisão. E nessa jogada, a certeza supera o poder. Ele então mapeou cada comando necessário para navegar pelo mundo do jogo, um quadrado de cada vez. E essa foi a parte fácil. Sempre que Martsnack entrava em um gramado que poderia gerar pokémons, ele usava uma série de comandos para fugir da batalha. Mas para que isso funcionasse sem confirmação visual ou auditiva, ele tinha que presumir que todo gramado pudesse iniciar uma batalha. Isso significava que toda vez que ele entrava em um quadrado perigoso, ele executava essa série de comandos, avançava e repetia o processo. Para eliminar o máximo de aleatoriedade possível, Martsnack teve que aumentar muito o nível do seu Charmander. E é aí que entra o Doug, um dos primeiros treinadores do jogo. Martsnack iniciava uma luta com Doug, derrotava o seu primeiro Pokémon e depois perdia intencionalmente. Isso permitia que ele ganhasse experiência ao derrotar o primeiro Pokémon. Mas como ele perdia a batalha, podia enfrentar Doug várias vezes. Depois de 40 horas de batalha com Doug, o Charmeleon de Martsnack estava pronto para qualquer coisa. Valeu aí, Doug. Após 270 horas de jogo e uma quantidade incalculável de planejamento, Martsnack conseguiu vencer o modo Helen Keller do Pokémon Fire Red, mas eu deixei o melhor pro final. Olha só, tem um motivo para terem sido mostrados 2 jogos na tela. Martsnack não conseguia prever como a primeira batalha do jogo ia acontecer. Embora a história avance independentemente de você vencer ou perder, ela altera os diálogos e o nível do Charmander. Isso significava que os comandos de Martsnack tinham que considerar os 2 resultados. É isso mesmo, os códigos dele tinham que funcionar em universos paralelos simultaneamente. E deu certo. Meu Deus, eu que não consigo nem seguir uma lista de compras. Mariotonando. Eu sempre amei os jogos do Mario. Eu lembro de faltar à escola quando Sunshine foi lançado e ficar jogando o dia inteiro. Mesmo assim, quando criança eu não gostaria de fazer isso todos os dias. Bom, deixa eu te apresentar o Nathaniel Band e o Simple Flips. Esses gamers se desafiaram em uma competição extrema de Mario. Ver qual deles conseguiria completar todos os jogos de plataforma do Mario primeiro. Pela definição deles, isso significa 18 jogos com todas as conquistas de cada jogo desbloqueadas. Então isso não era só chegar no fim de um jogo primeiro, era completá-los várias vezes sob diferentes condições. Os dois começaram com o Mario Bros original do NES, e Simple Flips, apesar de ser um especialista, perdeu o jogo com apenas 26 minutos de desafio. Não foi exatamente um bom começo. Depois de cumprirem todas as conquistas, eles avançaram rapidamente para The Lost Levels, que é uma semi-sequência do jogo original, lançada só no Japão. O jogo tem a reputação de ser difícil, tão difícil na verdade, que a Nintendo reformulou um jogo completamente diferente com os personagens do Mario
e lançou isso como Mario 2 no ocidente. E ele é famoso pelo seu design injusto, dificuldade rigorosa e quantidades ridículas de inimigos. A agonia da competição já estava se instalando. No segundo dia, os dois estavam no quarto jogo, Super Mario World do Super Nintendo. Esse jogo tem tantos segredos que Bendy criou uma planilha cheia de capturas de tela para ajudar na organização. Infelizmente para ele, o próximo jogo da lista era Mario All Stars, uma coleção dos 4 jogos originais do NES, com gráficos atualizados para o Super Nintendo. Ou seja, eles tiveram que vencer os jogos que acabaram de jogar de novo, incluindo The Lost Levels. Segundo Bendy, foi a essa altura da competição que a coisa se tornou mais uma questão de resistência do que de habilidade. Ele teve que se forçar a fazer pausas, porque o seu polegar estava perdendo a circulação, e a música repetitiva dos jogos antigos estava deixando ele maluco. E em uma cruel reviravolta, a antologia do Game Boy Super Mario Deluxe também estava na lista, o que é outra coleção dos jogos originais. No 7º dia, os dois jogadores estavam nos jogos New Super Mario Bros. Embora cada um tenha assumido a liderança em diferentes momentos, no 12º dia, sim, 12 dias, os dois estavam jogando Mario Wonder, o último jogo. Depois de uma média de 12 horas de streaming por dia, Bendy conseguiu vencer. Os tempos de conclusão de cada jogo estão aí na tela agora, mas no total, Bendy jogou por 148 horas e 15 minutos, mais da metade das suas horas acordado durante esses 12 dias. Olha, tirei o chapéu para esses dois. Mundo vazio. Existem muitas maneiras de deixar sua marca no mundo de Minecraft. Algumas pessoas constroem palácios gigantescos, outras criam máquinas impressionantes, mas uma pessoa só queria ver tudo sumir. O youtuber Mintical embarcou em uma missão extraordinária: minerar todos os blocos do jogo, até não sobrar nada. Ele começou essa missão inacreditável em 2017, chamando a operação de Massacre Bedrock. Isso porque no Minecraft, a Bedrock é a substância inquebrável no fundo do mundo. Quando você a atinge, não tem mais nada, mas antes de minerar um único bloco, Mintical teve que fazer uma escolha: tentar a tarefa no modo criação, que é prático, ou no modo sobrevivência, que é implacável. No final, ele decidiu que o modo criação era um pouco fácil demais, oferece tanta liberdade, tantas ferramentas e recursos, que isso ia diminuir o feito dele. Então ele escolheu o modo sobrevivência. Isso significava que, além de minerar sem fim, ele teria que monitorar a fome, construir abrigos e, claro, lidar com esses caras irritantes. Mas afinal, quantos blocos existem no Minecraft? Bom, depende. Diferentes edições do jogo e configurações impactam nesse número exato. Mintical escolheu um mundo com tamanho clássico na edição do PlayStation 4 do jogo, o que significa que o mapa tinha 862 por 862 por 64 cubos. Isso dá mais de 47 milhões e meio de blocos. Mas nem todos os espaços possíveis para blocos estariam necessariamente preenchidos, porque nenhum mapa é igual ao outro. Montanhas, vales e outras características geográficas sempre variam, então esse número é só uma estimativa aproximada. Quando Mintical começou a trabalhar, ele decidiu cavar no centro do seu mundo e lentamente ir se expandindo. Com o passar dos anos, ele transmitiu regularmente o seu progresso no Massacre Bedrock, às vezes fazendo streaming por mais de 7 horas por dia. No dia 1º de setembro de 2022, Mintical iniciou sua transmissão final. Ao término, depois de usar 6.000 picaretas, 1.000 pás e fazer upload de mais de 2.000 horas de vídeo, a sua jornada chegou ao fim. E esse é o resultado. Esse é um mundo de Minecraft completamente sem blocos. Meio assustador, né? Eu espero que ele tenha trazido uma escada para sair. Ditando o ritmo. Quando eu era adolescente, as minhas duas grandes paixões eram videogames e bateria. Sim, os meus pais adoravam. Mesmo assim, eu nunca consegui escolher entre os dois. Se ao menos eu tivesse seguido o exemplo do speedrunner CZR, eu poderia ter feito as duas coisas. Aqui tá um Mario 64 sendo jogado em speedrun em uma bateria no AGDQ 2024. Mas como é que isso é possível? Bom, o CZR usa um programa chamado BOM, que converte entradas musicais em sinais MIDI, e então atribui esses sinais aos botões do controle. Com essa configuração, CZR faz os chamados rolos de bateria no tambor para mover Mario em direção ortogonal. Para se mover na diagonal, ele faz os rolos em 2 tambores simultaneamente. Tocar em um dos pratos faz Mario atacar, enquanto o outro move a câmera. O chimbal faz Mario agachar, enquanto o salto, que é algo crucial, está mapeado para o bumbo. Como você pode imaginar, essa configuração não é exatamente intuitiva. O outro speedrunner descreveu como intensa, porque você precisa bater nos tambores com força para
para registrar uma resposta. Mas CZR não era novato nesse tipo de desafio. Ele já tinha ganhado fama jogando jogos como The Legend of Zelda Ocarina of Time na sua bateria. Mas Mario 64 tem outro ritmo. Perdão pelo trocadilho. Embora o jogo não seja difícil de jogar casualmente, as speedruns ficam complicadas. Para economizar tempo, os jogadores executam truques e explorações de precisão milimétrica, como o reverse long jump nessa escadaria, que deveria continuar indefinidamente e bloquear sua progressão. Lembra quanto tempo você levou para vencer o Bob-omb Battlefield quando era criança? Bom, até o momento dessa redação, o recorde atual para vencer o jogo inteiro com 16 estrelas é de 14 minutos e 35 segundos, conquistado pelo GamerSud. No AGDQ, CZR não estava apenas jogando o jogo com uma configuração de controle fisicamente extenuante, mas também estava fazendo isso em ritmo de recorde mundial. E isso resultou não apenas em um gameplay incrível de assistir, mas também incrível de ouvir. Às vezes parece uma música experimental de Drum and Bass. Oh, the angle's a little tough. Nice. Fantastic. A pressão e a dificuldade desse feito levaram CZR a cometer alguns erros compreensíveis, como aqui, quando ele infelizmente perde uma vida no Mar de Fogo ao fazer um ground pound, em vez de um long jump. O fato de a diferença entre esses dois comandos serem alguns quadros de animação deve destacar o quão brutal é a jogada. No final, CZR perdeu apenas 3 vidas ao longo da corrida e fez um tempo excelente, terminando o jogo em incríveis 23 minutos e 6 segundos. Para comemorar, ele fez uma jam durante os créditos finais do jogo. Parece que aqui ficou bem mais fácil de tocar. De bloco em bloco. Quem é que não ama Tetris? Quando foi lançado para o NES em 1990, foi um dos jogos mais vendidos do sistema, com 1,5 milhão de unidades vendidas nos primeiros 6 meses. Mas algo que sempre me frustrava era o fato de você sempre acabar perdendo em algum momento. Os blocos ficavam cada vez mais rápidos, até que você não conseguia acompanhar, né? Mas não é bem assim. Esse jovem gamer é o Bluescurry, e talvez ele seja o melhor jogador de Tetris do mundo. Para entender sua conquista, a gente precisa de um curso rápido sobre Tetris. Muitos jogos antigos trazem aquelas que são chamadas de kill screens, ou telas de morte. Basicamente, são momentos nos jogos que impedem o progresso, e elas geralmente ocorrem quando você joga além de um ponto que os desenvolvedores previram, fazendo com que o jogo entre em colapso. O Pac-Man original, por exemplo, trava e para de funcionar na fase 256. Quando modders investigaram os arquivos do Tetris original, descobriram que o jogo também entraria em colapso por volta da fase 155. E embora isso seja interessante, muitos pensavam que seria impossível para um ser humano chegar tão longe. O antigo controle do NES simplesmente não era rápido o suficiente para manipular os blocos a partir da fase 29. Quer dizer, pelo menos era o que a gente achava. A comunidade acabou descobrindo que ao bater rapidamente na parte inferior do controle, em vez de segurar os botões, você poderia teoricamente jogar mais rápido. Com o passar do tempo, jogadores experientes avançaram além do que se pensava ser possível, mas outra surpresa desagradável estava reservada para eles. Olha só, o Tetris fica confuso quando você avança tanto. Um efeito colateral é que o jogo não sabe mais onde buscar as cores dos blocos, e aí ele começa a escolher algumas combinações bem incomuns. A partir da fase 138, pode se tornar extremamente difícil distinguir os blocos do fundo, especialmente se você estiver jogando em uma velha TV de tubo. Mas 2 jogadores de elite, Bluescurry e Fractal, estavam chegando cada vez mais perto da kill screen ao mesmo tempo, e eles parecem bem jovens, né? Bom, Bluescurry tem apenas 13 anos aqui, e os estudos mostram que o tempo de reação das pessoas começa a diminuir por volta dos 24 anos, o que significa que o Tetris pode ser um jogo para jovens. E em várias ocasiões, os dois estavam transmitindo tentativas em que chegavam a poucas fases do recorde ao mesmo tempo. Porém, chegou uma hora que aconteceu isso aqui. Tem que respeitar esse garoto. Imagina ser tão bom em Tetris que você dá game over no próprio jogo. Baixo consumo. Elden Ring é um dos maiores, mais bonitos e mais brutais jogos de mundo aberto que existem. Poxa, eu passei metade do tempo que eu joguei fugindo da minha própria sombra. Mas o youtuber Gamers Weekend tentou o oposto, vencer o jogo sem correr ou usar estamina. Em Elden Ring, a estamina é aquela barra verde. Sempre que o seu personagem faz um esforço, ela diminui e se recupera lentamente. Ironicamente, depois que você percebe quantas ações precisam de estamina, você começa a suar, atacar, lançar feitiços, desviar,
correr, até mesmo bloquear ataques consome estamina. É mais fácil falar o que não requer estamina. Andar, falar, invocar, cair. Não, pera aí. Aparentemente cair também custa estamina. Tá de sacanagem Elden Ring. O que realmente economiza estamina é invocar. Em Elden Ring, você pode invocar fantasmas especiais para lutar ao seu lado. Se você acha que parece fácil, tá enganado. As invocações precisam ser encontradas antes de serem usadas. E as melhores estão em áreas perigosas ou são recompensas por derrotar chefes. Além disso, embora elas possam ser úteis, se tornam menos eficazes à medida que o jogo avança e os inimigos ficam mais difíceis. Para mantê-las relevantes, você precisa atualizá-las. Mas fazer isso exige que você se aventure nas masmorras mais difíceis do jogo para coletar materiais. Como o Gamers Weekend não ia atacar, desviar ou bloquear muitos ataques, ele investiu principalmente em pontos de vida. Muitas vezes, se um ataque estava vindo na sua direção, ele não tinha tempo para evitá-lo. Então ele criou um personagem com muitos pontos de vida. Um tank que não conseguia se defender, mas podia suportar muito dano sem morrer. Grande parte dessa jogada envolvia se esgueirar, invocar seus guardiões e se esconder. Mas por mais eficaz que fosse a estratégia, ela não durou. Os inimigos se tornaram muito agressivos e as invocações não conseguiam mais acompanhar. Gamers Weekend tentou várias armas, na esperança de encontrar uma que tivesse uma habilidade especial que não consumisse estamina, até que ele encontrou uma. O flail de nível médio, chamado Family Heads. Além de uma história de fundo horrível, essas cabeças permitem lançar projéteis lentos e fracos, mas por algum motivo inexplicável, isso não consome estamina. Gamers Weekend lenta e cuidadosamente avançou no jogo, invocando e lançando cabeças fantasmagóricas horríveis. O veneno também foi útil para reduzir os pontos de vida dos grandes chefes, até que depois de dezenas de horas, Gamers Weekend completou a maior maratona de sofá. Mas e daí, né? Eu pratico esse esporte todo dia e consumo o mínimo de estamina possível. Pescaria insistente. Depois de todos esses desafios violentos e estressantes, que tal a gente relaxar com um pouquinho de Stardew Valley? Só que não, esse jogo é de alguma forma o mais brutal de todos. Stardew Valley oferece aos jogadores a chance de cultivar, forragear, construir, pescar, fazer amigos e até casar na idílica cidade de Pelican Town. Mas o youtuber Argon Matrix não estava interessado nisso. Ele queria pescar, especificamente ele queria pegar todos os peixes do jogo em um único dia. Agora, existem 67 peixes em Stardew Valley, e um dia normal no jogo dura cerca de 14 minutos, o que significa que ele precisava pegar um peixe a cada 12 segundos e meio. Mas calma aí que fica pior. Como Stardew Valley é um jogo aconchegante, projetado para ser jogado aos poucos, muitos desses peixes só podem ser capturados em estações específicas. Felizmente, Argon Matrix encontrou algumas soluções. Em primeiro lugar, embora o dia possa durar apenas 14 minutos, partes do minijogo de pesca pausam o tempo, o que oferece algum respiro. Em segundo lugar, iscas especiais podem remover as restrições sazonais dos peixes. Só que isso tem um efeito colateral. Embora torne o desafio possível, também significa que toda vez que você pesca, o jogo tá puxando de um grupo maior de peixes que você pode fisgar. Imagina comprar 1000 bilhetes de loteria em vez de um, para melhorar suas chances, e depois descobrir que em vez de apenas selecionar números entre 1 e 9, a loteria usou 67 peixes diferentes. Para se preparar, Argon Matrix criou o máximo de iscas possíveis, junto com equipamentos que reduzem o tempo entre as mordidas dos peixes, mas que também atraem peixes de qualidade inferior, porque Stardew Valley aparentemente é implacável. Ele também limpou todos os detritos, troncos e pedras ao longo da rota que ia percorrer. Argon Matrix salvou o jogo e começou sua busca. Depois de 2 tentativas frustradas, ele conseguiu pegar 57 peixes na terceira tentativa. Nada mal. Quão difícil poderia ser esse desafio? Bom, 18 horas depois, 57 ainda era o melhor resultado. Simplesmente não dava tempo. E depois de 107 tentativas, Argon Matrix mudou de estratégia. Ele decidiu pescar durante um dia de festival, pois oferecia outro local especial para pegar alguns peixes mais raros. Na tentativa 140, essa abordagem rendeu a Argon Matrix agonizantes 64 de 67 peixes. Ainda assim, ele estava muito perto. Não podia demorar muito mais, né? Errado. Na tentativa 536, Argon Matrix pegou 66 peixes antes que o seu personagem desmaiasse de exaustão. E na vida real, Argon Matrix estava prestes a seguir o exemplo, então ele estabeleceu um limite de 600 tentativas. Finalmente, depois de mais de 200 horas de pesca, na tentativa 583, ele precisava de mais um peixe. Ele tinha 11% de chance de aparecer, e faltava menos de 1 minuto no relógio. That's it! Oh my god, I'm done!
E com isso, depois de mais de 300 horas exaustivas, Argon Matrix finalmente pôde pendurar sua placa de fui pescar. Skyrim Sigil. Ah, o bom e velho Skyrim. Esse jogo belo, cheio de bugs, todo quebrado, pro qual a gente sempre volta. Como não amar o mundo aberto, o elenco colorido, os bugs? Mas um youtuber conhecido como Dumpy Kong não se encantou com o elenco colorido do jogo. Na verdade, ele queria ver se era possível matar todos os NPCs, deixando um mundo completamente vazio. Acontece que não é possível, o jogo não permite. Mas como em todos os jogos da Bethesda, os modders intervieram para melhorar a experiência. Com o uso de um mod, Dumpy foi capaz de eliminar basicamente todas as criaturas vivas do jogo, quer quisessem ou não. Mas antes de partir para uma matança desenfreada, Dumpy teve que fazer uma planilha. Essa planilha incluía todos os NPCs do jogo, junto com as localizações deles, tipo uma enorme lista de alvos. A segunda fase dessa missão foi, curiosamente, ser um cara muito bom. Dumpy teve que passar pelo jogo ajudando todos e completando missões principais, já que muitos NPCs só podem ser encontrados desse jeito. Acho que isso torna a queda do seu personagem ainda mais trágica. Então Dumpy passa por todas as missões principais, salva o mundo, se torna arquimago, se torna ouvinte, se torna lobisomem. No geral, ele tem uns dias bem agitados. Depois de tudo isso, ele começa a matança. Os companheiros que o ajudaram a salvar o mundo, mortos. A guilda dos ladrões, morta. Os magos que acabaram de nomeá-lo como líder, mortos. Talvez eles devessem ter revisado melhor o currículo dele. Depois disso, Dumpy seguiu pelas principais cidades como turista mais mortal do mundo. Donos de hospedagens, monges, civis, até os órfãos caíram pela lâmina dele. Ninguém disse que esse desafio ia ser bonito. Depois disso, Dumpy entrou no que ele chamou de fase de limpeza do desafio, que consistia em eliminar qualquer remanescente, NPCs que você encontra aleatoriamente, ou que estavam particularmente bem escondidos ou difíceis de achar. Foi a essa altura que Dumpy admitiu que o jogo estava meio deprimente. Nossa, não me diga. Dumpy deixou os velhos Greybeards e Partanax pro fim da missão, achando isso apropriado. Com apenas um alvo final, Dumpy saltou para o seu destino. No fim, ele contabilizou mais de 1.800 cabeças, sendo a sua própria última. Uma conclusão sombria para uma jogada sóbria. Um exercício que provou que a busca pela violência por si só resulta apenas em uma vitória fria, vazia e sem alegria. Bom, obrigado mais uma vez por ficarem até aqui comigo. Esses feitos foram bem loucos, né? Eu ainda não acredito naquele do Pokémon, mas me conta aí qual foi o seu favorito. E você conhece algum que eu não falei aqui no vídeo? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.